Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Leandro Fajan do canal Concurso PM. Desculpa esse vídeo aqui improvisado, tá pessoal? Tô fazendo um vídeo aqui de uma forma bem rápida, bem direta, para trazer para vocês aqui no canal um assunto importante que muita gente vem pedindo nos últimos vídeos, que é falar sobre o limite de idade nos concursos da Polícia Militar. Lembrando que o que eu vou falar aqui nesse vídeo é referente ao concurso da PM de São Paulo, beleza? Atualmente na Polícia Militar de São Paulo. O limite de idade para você participar dos concursos é de 30 anos. Esse limite de idade é na data da inscrição, né? Existem requisitos de inscrição, existem requisitos de posse. Já tem vídeo meu aqui no canal que eu falo sobre os requisitos e explico essa diferença. O requisito de inscrição você tem que atender na data da inscrição. Não importa o que vai acontecer depois. Por exemplo, você tem 30 anos hoje, tá? Faz a inscrição com 30 anos. Se você completar 31, daqui uma semana, daqui um mês, enfim, durante o andamento do concurso, mesmo que seja antes da prova, tem algum problema? Não tem problema nenhum. O que vale é o momento da inscrição. É um requisito de inscrição. Existem os requisitos de posse. Você se inscreve hoje no concurso, CNH, requisito de posse, tem que ter. Leandro, eu ainda não tenho a CNH. Fiz a inscrição hoje no concurso da Polícia Militar. Posso fazer a prova? Pode. Não tem problema eu não ter a CNH? Não. Se eu chegar na investigação social, na entrega de papelada, na entrega da documentação e não tiver com a CNH, eu vou reprovar? Não. Por quê? Porque é requisito de posse. Você só vai ser obrigado a apresentar a CNH na posse, quando você passar em todas as etapas e for entrar de fato na Polícia Militar. Então até lá você tem esse prazo para tirar essa papelada. Isso é o requisito de inscrição, requisito de posse. Idade é requisito de inscrição na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vamos lá ao assunto do vídeo então. Antes de continuar, quem não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa o sino de notificação, deixa o like no vídeo, segue a gente no Instagram também, tá bom, gente? Vai lá depois, os links estão na descrição do vídeo, né, o @concurso PM oficial, segue a gente no Instagram. Se você tá vendo no Instagram, você vai pro YouTube, procura a gente lá, canal Concurso PM, certo? Vamos lá. O que acontece? Tô recebendo muitas mensagens, né? Sempre recebi muita gente perguntando sobre isso, né? Fala do limite de idade, fala sobre aumentar a idade de 30 para 35 anos. Com essa pandemia agora, o assunto do momento é, Leandro, e quem fizer 31 durante a pandemia? A gente ia fazer o concurso porque estava com 30 anos ainda, né? Se o concurso tivesse saído esse ano, em 2020, conforme previsto. Bom, o concurso não veio por causa da pandemia, muita gente completou 31 anos durante essa pandemia. Como é que ficam essas pessoas, né? Muita gente pedia para eu falar um pouco sobre isso. Não tem muito o que falar, né, gente? O concurso não saiu. O candidato, apesar de ser chato, eu entendo a posição do candidato. Eu tenho muitos alunos nessa situação, é chato, mas infelizmente a Polícia Militar ela está embasada. Existe uma lei, que é a Lei de Ingresso, que prevê o limite de idade, tá tudo certo. Se o concurso já tivesse saído, era outra história, né? Aí abriria uma brecha gigantesca aí para até mesmo para ação judicial e tudo mais. Mas o concurso nem saiu. Então não há o que se falar assim em direito, né? Eu tenho o direito de participar estourando na idade. Não entra muito nesse mérito. Agora o problema aqui é o seguinte: nessa semana eu recebi algumas mensagens sobre a questão da idade. Eu não consegui identificar exatamente o porquê, tá? Eu dei uma olhada em vários canais, eu não vi ninguém falar sobre limite de idade, tá? Quem viu em algum lugar algo assim, me manda depois. Me manda depois. Se estiver no Instagram, manda pra gente aí no direct, não sei, tá? Para eu entender da onde surgiu o assunto. Mas algumas pessoas começaram a falar que candidatos que estouraram o limite de idade durante a pandemia iriam poder participar do concurso. Pessoal, não existe isso, tá? A princípio não, se você estourou, infelizmente você perdeu o concurso, tá? Eu entrei em contato com várias pessoas que também trabalham com concurso público e para conversar sobre isso e tentar entender o que está acontecendo, da onde surgiu isso, da onde que está vindo isso. Bom, uma dessas pessoas conversou comigo e falou, Leandro, tem um deputado federal. Falei, opa, então calma aí, né? Eu estava procurando tudo, assuntos na esfera estadual. Tem um deputado federal que fez um projeto de lei realmente com esse intuito, mas enfim, né, a gente conversou rapidamente sobre isso. Eu falei, então vamos lá, deixa eu tentar entender que deputado é esse, que projeto de lei é esse. E eu achei o projeto de lei 3012/20 do deputado federal Milton Vieira, do Republicanos, eleito aqui pelo estado de São Paulo. Ele fez de fato um projeto de lei para que o limite de idade não fosse, né, exigido durante esse estado de pandemia, né? Só que para a Polícia Militar de São Paulo isso não afeta, toma cuidado, tá? Então novamente eu volto aqui, tá? Se saiu, tem pessoas que falaram que tinha um banner, né? Um banner parece falando sobre isso. Eu não achei, eu procurei no Facebook também, procurei em algumas páginas do Facebook, eu não achei nada sobre limite de idade.
Tá? Então é importante a gente saber o que foi dito, a forma que foi dito, porque, por exemplo, existe um projeto de lei do deputado, tá? Realmente para anular o limite de idade, mas para a polícia militar ele não afeta, certo? Por quê? Eu olhei na íntegra esse projeto de lei do deputado, é um projeto de lei muito bacana, parabéns ao deputado pela iniciativa, mas o que acontece? No projeto de lei dele é apenas para os concursos em que o limite de idade é exigido na posse, como requisito de posse. Por isso que eu fiz aquela explicação rápida para vocês no início do vídeo. Ele, inclusive, no texto, né, na íntegra do projeto de lei, tem um exemplo, aonde ele coloca, né, de uma forma apenas, né, para exemplificar, um candidato aprovado em todas as etapas, que falta apenas se matricular no curso de formação da área de segurança. E que durante a pandemia, ele não pôde assinar posse, ser nomeado e se matricular no curso de formação, e que devido a esse tempo que ficou paralisado, ele acaba estourando ali a idade limite prevista. Nesse caso, ele seria prejudicado por algo que foge do seu controle, que não tem a ver com a sua vontade, que foi essa pandemia que a gente está passando. Então, para esses casos, o limite de idade seria suspenso. Mas olha só a diferença. É para um candidato já inscrito no concurso, que já está participando e que faltava só fazer a posse. Tecnicamente, pessoal, tá certo, já era um direito dele, ele já tinha participado seguindo um cronograma, né? E só mudou esse cronograma porque veio essa pandemia. Concurso da PM de São Paulo nem abriu. Não existe direito para algo que nem aconteceu ainda, tá? É diferente. É um requisito de inscrição de um edital que nem foi publicado. Não tem nada a ver com o projeto de lei. Nada a ver com esse projeto de lei, tá? Não sei se existe algum outro projeto de algum outro deputado, por isso que eu estou pedindo novamente a participação de vocês. Eu preciso entender de onde surgiu esse assunto. Mas, pessoal, não tem nada que garanta para vocês esse direito. O concurso nem saiu. Outra informação que é importante. Fica aí que eu vou falar sobre também a questão do Rio de Janeiro, mudança de idade de 30 para 35 anos, porque existe um projeto de mudança também de idade aqui no estado de São Paulo. Fica no vídeo que eu vou explicar melhor sobre tudo isso. Vou falar muito ainda sobre idade, tá bom? Outro problema. Essa lei, ela ainda faz, esse projeto de lei, se não me engano, ele faz ainda algumas referências, né, na questão do que diz respeito ao limite de idade, de ser previsto em lei. É muito comum em algumas instituições, algumas organizações, dependendo do estado, ter essa exigência prevista apenas no edital. O estado de São Paulo foi assim até 2015, 2016, se eu não me engano, né? Não era previsto em lei. E isso abre também uma brecha muito grande, tá? Só que em São Paulo, a Polícia Militar de São Paulo já tem lei, tá? Tem uma lei que prevê o limite de idade. Então, é muito complicado isso, tá, pessoal? Esse projeto não vai afetar em nada o limite de idade da Polícia Militar. Infelizmente, eu queria dar uma boa notícia para vocês, mas não tem como, tá? Quem estourou na idade, nesse cenário atual que nós estamos, perdeu o concurso, não tem jeito. Qual seria a alternativa, Leandro? A alternativa seria a aprovação de um projeto de lei, que eu não tô com ele anotado aqui, peço desculpas para vocês, acabei não pegando antes de vir para cá, mas você joga no Google, você vai ver. De uma deputada, tá? É um projeto, no caso, estadual, pedindo para aumentar o limite de idade na Polícia Militar de 30 para 35 anos. Esse projeto não foi aprovado, ele está em tramitação ainda, tá bom? Ele está em tramitação. Se for aprovado, pode ser uma vantagem para vocês, tá bom? Isso vai demorar, isso não é do dia para a noite que acontece, e existem problemas no meio do caminho. Tem que ser assim. Eu torço muito, de verdade. Eu sou um cara que torço demais pelo sucesso. Por quê? Pessoal, como eu falei para vocês, eu tenho muitas pessoas, eu tenho alunos, eu tenho pessoas próximas a mim que estouraram na idade e querem entrar para a Polícia Militar, né? É lógico que eu tenho que torcer para que dê tudo certo. Mas uma coisa é eu querer que dá certo, outra coisa é a gente ser realista, ver o real, as chances reais, tá? Primeiro lugar, é algo que demora. Segundo lugar, tem problemas no meio do caminho. Rio de Janeiro sai um pouco na frente no que diz respeito a essa troca de idade, né? Teve uma lei, a Lei 8.658/2019, tá bom? Aprovada no ano passado. Essa lei mudou a idade de 30 para 35 anos na polícia e no bombeiro, no caso do Rio de Janeiro, tá? Só que olha só que engraçado, né? Logo na tramitação dessa lei, lá no Rio de Janeiro, teve um problema, porque o governador, o Wilson Witzel, não sei falar o nome dele, mas enfim, ele vetou essa lei, tá? Quando chegou lá no final da tramitação, ele vetou. Por que ele vetou? Ele disse que havia vício de iniciativa, algo assim. É de quem parte o projeto, de quem partiu a ideia, de quem partiu o projeto. Partiu do legislativo, dos deputados, tá? E não pode, como é uma mudança estrutural, não pode partir do poder legislativo, tem que partir do poder executivo, ou seja, teria que partir do governador e não dos deputados. Ele, inclusive, se eu não me engano, ele chegou até a falar que ele era a favor, mas
da forma que foi feito, não poderia ter sido feito. E ele vetou. A Assembleia do Rio de Janeiro, a Alerj, ela derrubou esse veto e tocou a lei para frente. Olha só que bacana, a idade foi alterada, passou de 30 para 35 anos. Problema, teve uma medida judicial, veio uma liminar, tá? Veio uma liminar no Rio de Janeiro em agosto, tá? No dia 11 de agosto agora, recentemente, e derrubou a lei, tá bom? Suspendeu essa lei e mandou voltar para 30 anos. Por quê? Adivinha só? Pelo que o governador já tinha falado, essa lei é inconstitucional porque ela tinha vício de, acho que é iniciativa. Não adianta, né, pessoal? Fazendo do jeito errado, às vezes não dá certo. Pode ser que reverta de novo? Pode até ser, né? Uma análise futura e tudo mais. Mas o problema, o que eu quero falar com vocês sobre tudo, o que São Paulo tem a ver com o Rio de Janeiro? Em São Paulo partiu de quem o projeto? Partiu do poder legislativo de um deputado. Pode ser que chegue no final e nosso governador João Dória vete essa alteração? O que vocês acham, né? Pode acontecer. Mesmo que ele não vete, pode ser que venha uma medida judicial e derrube, como aconteceu no Rio. Pode acontecer, até porque a gente tem um caso recente que aconteceu tudo isso. Então, ao que tudo indica, vai ser uma briga demorada, uma briga feia ainda na justiça. A melhor saída seria a partir do próprio governador, talvez, o governador João Dória querer ajudar aí o pessoal, os candidatos. Governador João Dória querer ajudar aí o pessoal, os candidatos. Ai, não vou nem falar, vou parar o vídeo por aqui, porque o assunto é sério, né? A gente não pode ficar brincando com esse tipo de coisa. Pessoal, infelizmente, nenhuma notícia boa no que diz respeito ao limite de idade, tá bom? Infelizmente não. Depois participa, deixa nos comentários, manda pra gente, pra eu entender melhor, né, que banner é esse que estava rolando, da onde surgiu esse assunto, porque quanto mais informações eu tiver, fica mais fácil de eu buscar realmente se é algo verdade ou não, se tem chance ou não, mas nesse momento, isso eu afirmo para vocês, não há nenhum amparo legal, não há nada que garanta o direito de você participar tendo estourado no limite da idade. Existe uma lei de ingresso no estado de São Paulo que prevê o limite de idade na data de inscrição, essa lei continua valendo e não tem nada ainda que derrubou essa lei. Ou seja, se o concurso saísse amanhã, quem estourou na idade, perdeu e não ia poder participar. Beleza? Quando o concurso sair, vai ser essa regra, 30 anos na inscrição. Quem fizer 31 até lá, tá fora, não pode participar. A menos que algo mude no meio do caminho, aí é outra história. Se sair alguma novidade, eu volto aqui e atualizo vocês. Beleza? Valeu, pessoal. Um grande abraço. Vamos pra cima aí.